Capítulo 4. Éramos 7. Meus irmãos e eu éramos garotos comuns, que às vezes trocavam sopapos e implicavam uns com os outros. Mas havia uma forte ligação entre nós, bem como uma espécie de acordo de amor e cuidado mútuos. A realização de um era a alegria de todos. Os irmãos mais velhos sabiam que deviam cuidar dos mais novos, e os mais novos sabiam que deviam respeitar os mais velhos. O Dia e seu quarto irmão também eram muito ligados, embora houvesse uma diferença de 8 anos entre eles. Como minha tia e o quarto tio não podiam ter filhos, meus pais, por amor e generosidade, concordaram em dar o terceiro filho a eles em adoção. Assim, antes de completar 2 anos, meu terceiro irmão, Sun Mao, foi morar com os tios, 2 casas adiante, e sempre pensamos que ele fosse nosso primo. Sun Mao só descobriu a verdade anos depois, adolescente. Certo dia, eu alimentava as galinhas com os poucos grãos que tínhamos conseguido juntar, quando Sun Mao entrou abruptamente na casa. "Onde está a minha 7ª Nian?" gritou. Era assim que ele chamava Nian. "Está costurando no Kang", respondi. Ele parecia tão transtornado que resolvi segui-lo em silêncio e ouvir. "Por que você me deu para outra pessoa? Por que não deu um dos outros?" perguntou com revolta. "Isso foi decidido antes de você nascer." A Nian respondeu delicadamente. "Você não foi escolhido. Amo você tanto quanto amo meus outros filhos." "Quero voltar", ele disse. Houve alguns momentos de silêncio. "Não é possível." A Nian respondeu afinal com a voz trêmula. "A senhora é a minha Nian e eu sou seu terceiro filho. Quero voltar." Ele disse com a voz embargada, prestes a explodir em lágrimas. A Nian deu um longo suspiro. "Peço a você que esqueça que sou sua verdadeira mãe. Pensa que é fácil para mim vê-lo por perto todos os dias? Volte para casa e dê amor aos seus pais. Seja bom para eles até que a morte os leve. Eles amam você como a um filho verdadeiro. Você tem mais sorte do que os seus irmãos. Pelo menos tem o que comer. Veja como somos pobres." Preferia passar fome a viver longe da senhora. "O que está feito, está feito. Seus pais não suportariam se você os deixasse agora. Quer viva conosco ou não, será sempre meu filho. Acima de tudo, porém, ame seus pais e assuma as responsabilidades de filho. E se quiser, faça o mesmo em relação a nós." Houve um breve momento de silêncio. Em seguida ela chamou. "Venha cá." Pela janela pude vê-los abraçados, soluçando incontrolavelmente. Saí correndo e me escondi em uma plantação de milho. Não conseguia acreditar que meu terceiro primo era na verdade meu irmão. Senti o coração se apertar, os olhos se encherem de lágrimas, e a partir de então passei a considerar Sun Mao um irmão de verdade. Fiquei no milharal o resto da tarde. O desejo de Sun Mao de se reunir à família verdadeira partiu o coração de meus pais e tios. Mas Sun Mao respeitou a posição dos pais e se comportou como um filho dedicado aos tios. Não consigo nem imaginar o trauma emocional que deve ter sofrido, em especial por viver tão próximo. Meu primeiro irmão Sun Xia, que chamávamos grande irmão,
Era 13 anos mais velho que eu. Quando pequeno não o conhecia muito bem. Afinal, eu tinha apenas 4 anos, quando ele partiu para o Tibete, em agosto de 1965. O governo central convocou centenas de milhares de jovens, enviando-os ao Tibete para colaborar na promoção de sua agenda política. Era preciso gente como meu irmão para transmitir os hábitos mandarins, a cultura tibetana. A viagem até o Tibete a bordo de ônibus e trem, em lombo de cavalo, levou mais de uma semana. Em sua ausência, Sun Yuan, meu segundo irmão, assumiu as responsabilidades de filho mais velho. Sun Yuan, no entanto, queria algo diferente, liberdade. Queria partir também rumo ao Tibete. Mas meus pais não concordaram. Precisavam do salário dele e estavam ansiosos por uma nora que ajudasse a Nian nas tarefas domésticas. Então a primeira tia falou aos meus pais sobre uma moça que morava perto dela em outra vila. Trabalhadeira e cozinhando bem, seria uma companheira perfeita para Sun Yuan. E o casamento foi combinado. Desde que Mao assumira, os noivos podiam se encontrar antes do dia do casamento para falar de amor. Acontece que Sun Yuan estava apaixonado por uma colega de classe, filha de um oficial da comarca. Quando ela soube do casamento arranjado, foi imediatamente à nossa casa. Tio, tia, disse aos meus pais, conheço Sun Yuan há cerca de 4 anos. Eu o amo e ele me ama. Por favor, não o forcem a se casar com alguém a quem não ama. Menina, a Nian respondeu, você é jovem demais para entender o que é amar e o que precisa ser feito. Você não o compreende. O trabalho na comuna não tem futuro. Tia, eu sei o que é o amor. Vou atrás dele até o fim do mundo. Se for para viver com ele, não me importarei de comer grama. Você não conhece o temperamento do nosso filho, argumentou o Dia. Vocês não combinam. Por favor, nos dê uma chance. Eu sei que podemos dar felicidade um ao outro. Sua história é diferente da história de Sun Yuan. Você não vai gostar da nossa vida de pobreza, o Dia acrescentou. Vou sim, eu me acostumo. Prometo ser uma esposa fiel e uma boa nora. Mas meus pais estavam convencidos de que a moça vinha de uma família muito superior à nossa. Sun Yuan precisava de alguém mais forte que pudesse contê-lo. Você é uma moça bonita e um dia vai encontrar um bom marido na cidade. Lá é o seu lugar. Esperamos que você entenda a nossa decisão e deixe o nosso filho em paz, concluiu a Nian. A essa altura, a moça estava em lágrimas. Existe alguma chance de que eu possa me casar com Sun Yuan? Perguntou debilmente. Não, ele está comprometido com outra, respondeu o Dia. A moça cobriu o rosto com lenço e saiu pela porta. Eu me lembro nitidamente de como meu coração disparou. Gostaria que meus pais tivessem mudado de ideia. Nunca mais ouvi falar dela. Sun Yuan discutiu muito com nossos pais por causa daquela moça. Ele se ressentia com o fato de ter seu casamento arranjado. Com isso, as relações entre eles ficaram bastante prejudicadas. Sun San, meu quarto irmão, era capaz de levar nos ombros sacos pesados de grãos e de arrumar e empurrar com facilidade uma carroça carregada. De nós todos, não era o mais inteligente, mas a Nian tinha um carinho especial por ele. Ela costumava atribuir
os maus resultados de Sonsan na escola ao acidente que sofrera ainda bebê, quando as cadeiras caíram sobre a cabeça dele. E eu adorava meu quarto irmão, bom, honesto e afetuoso. Estava sempre sorrindo e era o único dos meus irmãos que não se importava que me sentasse ao seu lado quando jogava cartas. Sunfar, o quinto irmão, era o mais chegado a mim. Com pequena diferença de idade, 2 anos e meio, brigávamos por tudo. Na família, eu tinha a fama de ser quem mais gostava de comer. Sempre que desaparecia algum alimento, logo me apontavam como suspeito. Sunfar aproveitava-se de minha fama, surrupiava a comida e jogava a culpa em mim. Mas eu gostava muito dele. Era o meu protetor contra os mais fortes, companheiro nas brincadeiras e rival nas competições. Quando lutávamos, Sonfar sempre vencia porque era mais forte, embora eu me esforçasse. Mas eu corria mais depressa. Ele ficava louco de raiva quando o chamava de Sonfar e não de quinto irmão ou Uga, que seria mais respeitoso, e saía correndo. Além de tudo, ele tinha asma e perdia o fôlego ao correr. Quando se recuperava, eu estava longe. Então, eu o deixava ainda mais furioso, imitando sua tosse e seu jeito peculiar de correr. E ele atirava pedras em mim, dizendo que me mataria assim que conseguisse me pegar. E isso só vai acontecer quando você estiver com uma barba branca até o chão. Eu devolvia. Na infância, Sunfar tinha as crises sérias de tosse e asma. Meus pais tentaram de tudo, buscando a cura. Certa vez tivemos de arranjar um frango e alimentá-lo com uma mistura de painço e sapo cozido. 24 horas depois, Anian cozinhou o frango, para que Sunfar comesse tudo, inclusive os ossos. Eu queria tanto comer também que peguei um pedaço. Não sei se o que funcionou foi o sapo ou o frango. Só sei que um mês depois a asma dele desapareceu. Cresci brincando com meus irmãos ao ar livre, sob o sol, debaixo de chuva, e mesmo durante o inverno rigoroso, como um moleque. Minha época preferida era o verão, quando podia brincar com pouca roupa na vila e no campo. Na verdade, durante os meus primeiros 9 anos de vida, poucas vezes calcei sapatos a não ser no inverno. Numa tarde, brincávamos de esconder ao pôr do sol. Eu subia pelas paredes e alcançava o telhado das casas, buscando um bom esconderijo. Para escalar nossa parede de pedras de quase 2 metros de altura e chegar ao telhado do banheiro, procurei apoiar-me nos potes de barro de pouco mais de 90 centímetros, onde ficava guardado o alimento dos porcos. Em um dos potes havia sobras de painço fermentado e no outro, cascas de trigo recolhidas na fábrica de molho de soja. Naquele dia, porém, meu pé escorregou em uma pedra solta e perdi o equilíbrio, caindo de cabeça no pote de painço fermentado, uma massa compacta e pegajosa. Aos 7 ou 8 anos de idade, eu era um pouco mais alto que o pote. A Nian estava ocupada preparando o jantar e tinha pedido ao meu quarto irmão que operasse o fole. Por acaso, Sonsan olhou para fora e viu 2 pés se debatendo perto da parede do banheiro. Saiu correndo e me puxou. "O que está fazendo? Você bem que podia encontrar para morrer um lugar melhor que o pote de sobra de painço", ele disse. Eu estava sufocando sob o painço. Mais alguns segundos e teria morrido. Mas nada interrompia as atividades ao ar livre. Nosso parque de diversões eram as ruas, os barrancos, o açude,
os campos e os morros. Brincávamos com peões que nós mesmos esculpíamos em madeira e com bolas de gude. Claro que também tínhamos de ajudar o dia a trabalhar o pequeno pedaço de terra que a comuna nos entregara. Quando chovia, procurávamos recolher o máximo possível de água em baldes e potes. Somente no inverno éramos liberados do trabalho na terra, porque os campos ficavam cobertos de neve. E eu adorava as brincadeiras da época de frio. Fazíamos bonecos e perseguíamos uns aos outros, atirando bolas de neve. Os tombos no terreno acidentado não eram raros. Eram horas de liberdade naquele mundo de brancura, no amplo espaço dos campos. Chegávamos em casa cobertos de neve, às vezes com roupas rasgadas, orelhas, nariz, mãos e pés vermelhos de frio, e o corpo molhado de suor por baixo das roupas acolchoadas de algodão. Mais trabalho de lavagem e costura para a Nian. Uma brincadeira de que gostávamos em especial era a luta do cavalo de uma perna só. Divididos em 2 grupos, tínhamos de nos equilibrar em uma perna, tentando desequilibrar o oponente com a outra. Quem fosse derrubado estava fora. Para dificultar ainda mais, brincávamos em encostas. Havia outra brincadeira interessante. Cada um pegava uma vareta de bambu e escolhia-se um objeto, que podia ser uma lata vazia ou meia espiga de milho debulhada. Um de nós ficava no meio, procurando levar o objeto para dentro de um buraco, enquanto os outros tentavam impedir. Às vezes, o objeto e as varetas acabavam voando em todas as direções, o que tornava a brincadeira bastante perigosa. Preferíamos usar uma lata como objeto por causa do ruído produzido pelo metal, mas esse era mais um luxo a que raramente tínhamos acesso. Em um domingo, em plena estiagem de verão, eu e meus irmãos fomos ajudar o dia a carregar baldes de água para irrigar a lavoura de inhame. A terra estava seca, o solo rachado. Ao nos ver molhados de suor, debaixo do sol escaldante, o dia deixou que fôssemos tomar banho no açude. Corri à frente dos outros e ao chegar vi alguns garotos mais velhos da vila, nadando e espalhando água em todas as direções. Como me pareceu que estivessem de pé, não pensei 2 vezes, mergulhei. Eu não sabia nadar e entrei em pânico, quando percebi que não conseguia tocar o fundo com os pés. Cada vez que tentava gritar por socorro, engolia água, afundando e voltando à tona. Felizmente, um primo estava entre os garotos. Percebeu que eu estava em apuros e me puxou para fora da água. Mais 1 minuto e eu teria me afogado. Em outro dia, quente, de verão, um rapaz chegou à vila de bicicleta, vendendo uma raridade deliciosa, picolés. Vendo que vários dos meus colegas tinham dinheiro para comprar, corri e pedi 3 fenes a Nian. Não tenho nada de dinheiro, ela respondeu. Eu sabia que era verdade. Ela nunca trazia dinheiro. Corri à casa de minha avó. Nana, a mãe do meu dia, estava com 84 anos. Todos gostávamos muito dela. Sempre que tinha alguma guloseima, ela dividia conosco. Sem dentes, só podia comer alimentos macios e nos pedia para descascarmos maçãs e peras, que então escavava com uma colher. As cascas e as sobras ficavam para nós. Com a vista cansada e a audição comprometida, muitas vezes confundia os netos, trocando seus nomes. Zhang Guanli Dai, dizíamos, o que significa colocar em Li o chapéu de Jan.
Ela costumava reclamar que em seu tempo as coisas eram muito melhores. Não gostava das mudanças causadas pela Revolução Cultural de Mao. Sempre guardava os fios de cabelo que lhe caíam para trocar por dinheiro ou por agulhas de costura. Quem sabe não teria alguns fênis guardados. Como não queria pedir diretamente, perguntei: Naná, que tal tomar um picolé? Ah, não, são muito frios para mim. Faz anos que não chupam picolé. A Nian não tem 3 fênis para eu comprar um picolé. Meu dia não tem dinheiro. Pode me emprestar 3 fênis? Todos os meus colegas compraram. Naná procurou, mas não tinha dinheiro trocado, somente uma nota de 1 ivane. Se me der 1 ivane, vou ficar muito feliz. Eu pago, prometo. Ela achou muita graça da minha audácia de tomar emprestado 1 ivane e ainda dizer que pagaria. Ah, 1 ivane! Naná ria, sem parar. Se tivesse dentes, estariam todos à mostra. Mas acabou me dando dinheiro e aceitando minha promessa. Gastei apenas 3 fênis. Nos dias seguintes, recolhi todo o cabelo e todo o pedaço de metal que podia encontrar, vendendo-os no ferro velho da comune, conseguindo assim alguns fênis de cada vez. Quando juntei 10 fênis, troquei por uma nota que escondi entre as folhas do meu exemplar do livro vermelho de Mao. Depois de pagar a Naná, fiz uma surpresa a Nian. Usei o dinheiro restante para comprar um pouco de tofu, que ela adorava. Antes de mais nada, ela quis saber como eu conseguira o dinheiro. Pensou que eu tivesse roubado do dia. Naqueles verões, algumas noites eram insuportavelmente quentes. Não havia ventiladores na casa e a brisa leve era insuficiente para espantar as nuvens de mosquitos. Para impedir que fizéssemos travessuras naquelas noites quentes de verão, os adultos sempre nos contavam histórias. O mais popular contador de histórias era o Urro, que tinha ensinado a minha mãe a receita para curar nossas verrugas. Todos gostavam muito dele. O Urro conhecia boas histórias de Kung Fu e inúmeras fábulas fascinantes. Quando morreu alguns anos depois, fui ver o seu corpo dentro do caixão modesto. Ele parecia ter encolhido. Como não tinha filhos, os vizinhos doaram o caixão e fizeram uma cerimônia de sepultamento simples. Senti falta dele e de suas histórias encantadoras, que tiveram profunda influência sobre a minha vida. Uma das atividades de que mais gostava nos dias de verão era pegar libélulas. Havia muitas delas na superfície da água do açude. Eu me sentava na margem e ficava à espreita, segurando uma vassoura de bambu. Então, escolhia uma, batia nela com a vassoura e depois a recolhia. As fêmeas eram presas a uma varinha de madeira que eu girava no ar de modo a atrair os machos. Em seguida, com cuidado, ia abaixando a varinha até que o macho estivesse ao meu alcance. As libélulas não passavam fome. Eu pegava moscas ou larvas para alimentá-las e libertava todas à noite. Eu também gostava de caçar grilos, mas só os machos que usávamos para competições. Adorava o som dos grilos. Era como um canto ou uma melodia para mim. Fosse noite ou dia, sempre que ouvia o som de um grilo, ia atrás até pegar. Mas era preciso cuidado ao entrar em áreas perigosas onde poderia haver cobras. Os grilos eram criaturinhas espertas. Escondiam muito bem suas casas e paravam de cantar quando eu me aproximava. Haja paciência! Eu tratava muito bem os meus grilos.
procurava oferecer a eles o que havia de melhor em matéria de abrigo e alimentação. Ficavam guardados em vidros, onde eu colocava pedras, um pouco de terra e até grama, além de água e comida. Na maioria das vezes, porém, a boa vida deixava meus grilos lutadores gordos e preguiçosos. O melhor ganhava como prêmio uma fêmea. Não admira que entre as fábulas que o Urro contava, uma das minhas preferidas fosse sobre um grilo. Quase sem roupa por causa do calor, formávamos um grande círculo em volta dele, que, alisando com uma das mãos a longa barba branca e tendo na outra o velho cachimbo, começava: era uma vez um imperador chinês que gostava muito de lutas de grilos. Todo ano ele exigia que os governadores das províncias lhe enviassem seus melhores grilos. Para conquistar a admiração do imperador, os governadores mandaram que os habitantes saíssem à caça dos melhores grilos do lugar. Em uma pequena vila no sopé da montanha, vivia uma família pobre. Pai, mãe e o filho de 10 anos. Todos chamavam o menino de bravo herói. Seu pai era um caçador corajoso e sua mãe uma bondosa mulher. Eles amavam o filho. O menino era a luz dos olhos deles. Certo dia o pai voltou das montanhas trazendo a presa mais valiosa, um belo grilo, ao qual também deu o nome de bravo herói. O pai estava aliviado, pois sabia que se não encontrasse um grilo em 24 horas, receberia uma multa pesadíssima. O filho não se continha de curiosidade e tanto que pediu, que o pai acabou concordando em que desse uma olhadinha. Mal o garoto abriu o tubo de bambu, o bichinho saiu pulando e escapou. Um galo que estava por perto não perdeu tempo em engolir o grilo. O pai, enraivecido, ordenou que o filho procurasse outro grilo e não voltasse de mãos vazias. O pobre menino foi para as montanhas. No dia seguinte foi encontrado caído sobre uma pedra, quase morto. O pai sentiu um aperto no coração de tanta dor. Quando pegou nos braços o corpo inerte do filho, viu um grilo muito feio pular sobre o seu rosto pálido. O pai afastou o inseto e levou o menino para casa. Os pais choraram pelo filho à beira da morte e o deixaram deitado no centro da sala, esperando que desse o último suspiro. Enquanto rezavam, ouviram um som fraco. Era o mesmo grilo feio que o pai tinha afastado do rosto do filho. Com raiva, ele atirou o bichinho longe. Momentos mais tarde, chegou o governador para recolher o grilo. O homem disse que nada tinha para dar. Quando o governador, enfurecido, já ordenava aos guardas que ateassem fogo à casa, ouviu-se o cantar de um grilo. O som vinha forte, alto. Foram todos seguindo o som, até chegar ao tubo de bambu, dentro do qual encontraram aquele mesmo grilo. Ao ver um inseto tão feio e pequeno, o governador pensou que o homem estivesse fazendo pouco caso dele e atirou o bichinho pela janela para que fosse comido pelo galo que ciscava lá fora. Quando o galo estava para abocanhar o grilo, este pulou sobre a crista da ave. Depois de uma breve luta, o galo caiu morto. O governador ficou impressionado. Supondo que o grilo tivesse um nome, perguntou ao homem qual era. Este disse que gostaria que fosse chamado de Bravo Herói, em homenagem ao filho. Bravo Herói logo se tornou o lutador número 1 do reino. Jamais perdeu uma luta. Por ter vencido até mesmo seus galos de briga, o imperador lhe dedicava grande afeição. Enquanto isso, na pequena vila das montanhas, o menino ainda respirava.
Os pais o mantinham no centro da sala. Terminada a temporada de lutas de grilos, o imperador ordenou ao governador que recompensasse com ouro e prata a pessoa que tinha encontrado um bichinho tão formidável. Mas a tristeza dos pais do menino era profunda demais. Recompensas materiais não lhes trariam o filho de volta. Certo dia, o grilo sumiu misteriosamente da gaiola onde era mantido no palácio. No mesmo dia, o menino voltou a si. O pequeno grilo era o espírito de bravo herói, que tinha tomado outra forma para salvar a família. Eu adorava essa história, apreciava a bravura do menino e desejava me transformar em grilo para salvar da pobreza a minha família. Pena que Mal não gostasse de lutas de grilos. Nossa infância na Comuna Lee não era feita apenas de histórias e brincadeiras. Foi nessa época, em meados de 1966, que a Revolução Cultural atingiu o seu período mais caótico. Jintrin e eu éramos pequenos demais para participar. 6, 7, 8 anos de idade. Mas meus irmãos mais velhos participaram. Eles saíam à tarde e voltavam à noite, contando histórias terríveis sobre como os jovens guardas vermelhos destruíam tudo o que lembrasse o Ocidente. Livros, pinturas, obras de arte, qualquer coisa. Demoliam templos e santuários. Mao não queria outras religiões competindo com o comunismo, que deveria ser nossa única fé. Os guardas iam de região em região, investigando possíveis suspeitos de serem contra a revolução. Bastava mencionarem o nome de Mao, e os guardas vermelhos não tinham de pagar por coisa alguma. Por um curto período, aqueles jovens guardas quase levaram a China à falência, e o país esteve à beira da guerra civil, pelo fato de diferentes facções militares apoiarem diversos líderes do governo. Lá, em Vila Nova, porém, pouco sabíamos do panorama geral. Meus pais fizeram de tudo para convencer meus irmãos a ficar em casa naquelas tardes. Chegaram mesmo a ameaçar trancar a porta, deixando-os do lado de fora, caso voltassem muito tarde. Mas na verdade nada havia que pudessem fazer. Uma incontrolável onda de fúria política varria a China. Os ânimos estavam exaltados, em especial entre os jovens e nas grandes cidades. Até o respeitável chefe da vila foi acusado de contra-revolucionário. Eu e meus irmãos vimos quando um grupo de acusados teve de percorrer a vila com pesados quadros negros pendurados no pescoço e chapéus de papel branco na cabeça. Cada um tinha os crimes anotados a giz no quadro e o nome escrito no chapéu. Deviam ficar de pé sobre uma plataforma armada no centro da praça da comuna e confessar seus crimes à multidão reunida em volta. Fomos lá para olhar. Os oficiais e guardas vermelhos distribuíam folhetos de propaganda. O barulho feito pela multidão era terrível. Usando um megafone, um homem gritava slogans incessantemente. As pessoas riam e zombavam. Durante a confissão, o acusado tinha de baixar a cabeça e se desviar dos objetos atirados contra ele. Cabeça erguida era sinal de arrogância, teimosia ou definitiva contaminação pela corrupção capitalista. O acusado nunca estava certo. Se falava baixo, era agredido. E acusado de esconder alguma coisa. Se falava alto, era agredido do mesmo jeito. E acusado de atitude ostensiva típica de latifundiários. Suas confissões eram quase sempre interrompidas pelo homem do megafone, que gritava slogans revolucionários como
derrubem e matem os capitalistas ou não permitam a volta de Chiang Kai-shek e dos latifundiários, ou ainda não se esqueçam da vida cruel de antigamente e lembrem-se da doce vida da nova China. E, é claro, havia os intermináveis brados de vida longa ao chefe Mao. Vida longa ao chefe Mao. Os revolucionários puxavam constantemente a cabeça dos contra-revolucionários para trás, humilhando-os ainda mais. Com isso, às vezes o chapéu caía, deixando à mostra a cabeça raspada, o que faziam para evitar que fossem puxados pelos cabelos. Meus pais nos disseram que o chefe da vila era um homem bom. Fiquei confuso. Que crime ele teria cometido? Poucos dias mais tarde, porém, o líder revolucionário comunista conduzia um numeroso grupo de pessoas à casa do chefe da vila. Só então me dei conta de que ele não estava entre os acusados, obrigados a desfilar pelas ruas. Como encontrou trancada a porta da casa, bateu e gritou: "Abra a porta! Abra a porta, senão seu crime será 10 vezes pior." A porta se abriu. E lá estava de pé a mulher do chefe pedindo clemência. Segundo ela, o marido estava tão doente que não conseguia deixar a cama. O líder comunista não acreditou e pediu para vê-lo. Saiu de lá convencido. Lembro-me de, anos mais tarde, ver o chefe da vila sentado em uma cadeira em frente ao portão de sua casa. Parecia pálido e imóvel. Tinha perdido todos os cabelos e até as sobrancelhas. Senti muita pena dele. Mas naquele tempo eu era mais um dos jovens guardas de Mao e não podia permitir-me tal sentimento. Durante a Revolução Cultural assisti a muitos desfiles e reuniões. Os guardas vermelhos diziam estar eliminando os inimigos da classe, o que incluía donos de terras, proprietários de fábricas, homens de negócios bem-sucedidos, membros do partido Kuomintang e oficiais do exército, intelectuais e qualquer um que pudesse representar uma ameaça ao governo comunista. Mas houve uma situação cuja simples lembrança, até hoje, faz meu coração sangrar. Era um grupo grande, como sempre. Eu e os colegas fomos atrás. Ouvimos o líder comunista ler as sentenças de cerca de 15 donos de terras, proprietários de fábricas e contra-revolucionários. Em seguida, foram todos embarcados em um caminhão. De longe viam-se os chapéus brancos pontudos, com os nomes escritos em tinta preta e riscados por uma grande cruz vermelha. Foram todos levados para um campo na proximidade. Apesar das recomendações dos adultos, eu e meus colegas seguimos o caminhão, correndo o mais depressa que conseguíamos. Quando chegamos ao local, já encontramos uma multidão alvoroçada, disposta em semicírculo diante dos acusados. Era tanta gente que ninguém nos percebeu agachados, espiando entre as centenas de pernas. Vi os homens de pé junto de um barranco. Alguém iniciou uma contagem. 2 homens caíram de joelhos. Um deles começou a gritar: "Sou inocente! Sou inocente! Não fiz nada de errado! Deixem-me viver!" Outro gritava: "Tenho filhos pequenos, vão morrer de fome sem mim. Tenham piedade da minha família." Então,
Ouvi alguém contar. I, ir, san. 1, 2, 3. Armas dispararam. O ruído me cortou o coração. Os corpos caíram. Gritei e corri para casa o mais rápido que pude. Gostaria de ter ouvido os conselhos dos adultos. Gostaria de não ter visto aquilo. A visão, por muito tempo, me perseguiu em sonhos.